Somos alunos da graduação em Direito da FGV Direito Rio, integrantes do Field Project Reflexões sobre o Tribunal do Júri, realizada no primeiro semestre de 2021, que teve como objetivo a produção de um vídeo informativo sobre o Tribunal do Júri, instituição secular do Judiciário, competente para julgar os crimes intencionais contra a vida, consumados ou tentados, como homicídio. A grande diferença dessa instituição da justiça para as demais é que nela o julgamento dos casos é feito por um grupo de jurados composto por cidadãos comuns, que possuem o encargo de decidir sobre a condenação ou a absolvição dos acusados de crimes dolosos contra a vida, de acordo com a consciência e o senso de justiça de cada um dos jurados. O objetivo é permitir que o próprio povo decida qual resposta a sociedade vai dar para determinadas condutas, a partir de um julgamento mais humanizado, entendendo quem cometeu o crime e as razões para tal. Como os jurados não necessariamente possuem conhecimento técnico jurídico, no Tribunal do Júri podem ser utilizados argumentos jurídicos e extrajurídicos para convencimento deles, como filosóficos, religiosos, morais e abolicionistas. A decisão final do Tribunal do Júri é tomada pela maioria dos votos do grupo de jurados e o veredito deles é soberano. Em razão desse funcionamento peculiar, o Tribunal do Júri diverge opiniões entre os profissionais, especialistas e estudiosos, tendo quem apoie e quem critique esse modelo. Para entender um pouco sobre o funcionamento dessa instituição secular da justiça e as principais críticas atreladas a ela, entrevistamos 5 pessoas ligadas ao júri. O Tribunal do Júri todo mundo conhece, porque todo mundo vê filme americano. O júri brasileiro não tem nada a ver com isso. O júri vem para o Brasil inspirado no modelo inglês. E aqui no Brasil a gente vai tendo, então, uma série de adaptações que vão mostrando as características da nossa sociedade e o que nós pensamos sobre o sistema de justiça. Isso que é interessante. O júri é o chamamento da sociedade para analisar situações que mexem, que agridem o nosso valor maior, que é o valor da vida. Então, quando existe uma agressão à vida, a própria sociedade é chamada, através da composição do júri, para analisar essas causas. Eu sou uma entusiasta apaixonada do júri. Tá? Eu acho que muitas vezes a decisão do público, né, do povo, ela é mais sábia do que o do juiz técnico. Você chama diversas pessoas de diversas classes sociais, diferentes idades, 7 pessoas, 7 cabeças diferentes, 7 vidas diferentes, 7 formas de pensar diferentes. E isso é a democracia, né? Eu acredito que o Tribunal do Júri é o local mais democrático que tem no sistema de justiça. É a sociedade que profere uma decisão. Então, nós temos uma proximidade muito forte entre a sociedade e atos de poder, porque proferir uma decisão, seja ela condenatória, seja ela absolutória, é um ato de poder. Quando eu chamo pessoas da sociedade para comporem o conselho de sentença e elas ali naquele julgamento, elas se tornam o Estado. Nós, juízes técnicos, ficamos muito apegados à técnica, né? E muitas vezes, embora tenhamos a vontade de absolver, possamos até achar que o indivíduo merece absolvição, a gente não pode absolver. E o contrário também. Os jurados, eles são totalmente independentes de técnica. Eles vão julgar de acordo com a consciência deles, com os ditames da justiça, com a sua mais absoluta e livre convicção. Porque o júri é da comunidade. E a comunidade não julga de acordo com as provas técnicas. A comunidade não julga assim. Qual é a ideia do júri? A ideia da common law? É a ideia de que as pessoas vão ser julgadas pelos seus pares, um cunho, né, comunitário, em que a comunidade vai produzir uma decisão sobre aquele conflito. Uma decisão absolutamente moral. O corpo de jurados, que é o poder judiciário ali agindo naquele momento, também tem uma possibilidade de absolver alguém que efetivamente praticou um crime. Foi ele, a pessoa morreu, foi ele que matou, mas eu estou absolvendo. É isso que nós chamamos de clemência. Mas as pessoas erram muito. Sim, claro que erram. Mas o juiz togado, aquele que fez concurso, erra também? Claro que erra também. Os jurados se equivocam na análise da prova, dos fatos, ficam seduzidos, às vezes, por algum argumento, seja da acusação, seja da defesa? Claro que sim, assim como qualquer juiz togado. Eu já perguntei diversas vezes, e aí, você decidiria assim? Decidiria, é assim mesmo. Às vezes a lei até me impede que eu decida assim,
mas eu o faria dessa forma. Eu já vi jurados absolverem ou condenarem réus e eu ficar perplexa, ir para casa perplexa, meu Deus, eu não entendi essa decisão. E aí eu durmo, então, uma noite entre 2 dias já abre a minha cabeça. Eu já acordo, nossa, eles tinham razão. Era isso que eles queriam me comunicar. Comunicar a sociedade toda. Se o jurado ele tem ou não a sabedoria de poder estar ali para julgar, você não tem o conhecimento jurídico, mas você tem noção de como as coisas funcionam. Eu acho que não basta só a lei para a gente julgar uma pessoa. Acho que vai muito mais além disso. Acho que a gente não pode ficar só olhando aquela lei seca. Os jurados levam em consideração tudo. Uma palavra que possa estar fora de contexto para alguém, ela pode ser considerada para o jurado. O jurado ele leva para a cadeira dele a sua experiência de vida. E aí você, em princípio, não sabe de onde ele veio, a sua origem, tanto familiar quanto religiosa, quanto geográfica, os seus gostos, né? Os seus temores, as suas raivas. Então, todo sentimento humano ele é levado para a cadeira dos jurados. Então, nós não vamos deixar de lado nada, porque tudo pode ser pelos jurados avaliado. Para eles olharem as leis e jurisprudência, eles precisam ser guiados pelas partes durante os debates, porque eles não conhecem lei em profundidade. Eu acho, sim, que aspectos extrajurídicos entram muito nesse ponto, muito. Eu acho que eles pensam como sociedade. Os argumentos extrajurídicos eles vão acontecer em qualquer ato decisório. Qualquer pessoa acaba tendo preconcepções no julgamento entre um aspecto político, um aspecto científico, um aspecto judicial, eles acontecem. Então, a neutralidade para decidir alguma coisa, ela é um mito para qualquer pessoa. Às vezes, quando você está escutando o defensor, quando ele está dando o ponto de vista dele, você ou escuta aquilo ali e você fala, realmente, o defensor tem razão. Mas aí, quando vai o promotor falar também, no tempo dele, você também fala, ele também tem razão. É questão de convencimento. O júri não tem nada de democrático. Não é democrático porque o jurado faz uma votação, né? Faz uma votação, não tem um consenso, então não tem uma produção consensual sobre o que é o justo e o injusto ali. Isso está mais relacionado com um duelo, que é um duelo de versões e que você tem que decidir qual versão você quer mais, ou seja, não tem nada de participação popular nisso, né? Porque participação popular seriam as pessoas dando a sua opinião e produzindo um consenso sobre aquele conflito. Eu não concordo com essa coisa de conseguir a unanimidade. Isso eu não concordo, não gosto disso, né? Sempre vai ter um jurado que vai ter mais carisma, mais facilidade de se expressar, mais facilidade de conquistar para ele o voto majoritário, né? E eu continuo preferindo a deliberação por maioria. Eu acredito, no meu ponto de vista, que sim, deveria ser debatido essa questão, até para a gente entender o que a outra pessoa está pensando, se ela ouviu alguma coisa que a gente não possa ter percebido, até porque, como se trata de várias horas, muito tempo, às vezes a gente meio que desliga a cabeça porque já está ali há muito tempo, está cansado, realmente cansa. E aí a gente não pega muitas coisas, outras pessoas podem pegar, e na meu ponto de vista, eu acho que seria muito interessante essa questão do debate. Eu não sei por que não tem esse debate aqui no Brasil. Quando a gente olha para o júri, a gente consegue ver justamente o que a gente pensa de justiça. E o que é a ideia de que o jurado não pode conversar porque se influencia? É o afastamento do consenso, que faz todo sentido numa sociedade hierárquica, desigual, em que as pessoas são tratadas de uma maneira hierarquizada. Então, é essa concepção de uma sociedade que não é uma sociedade capaz de produzir decisão, que não é uma sociedade capaz de refletir sobre os seus próprios conflitos, é uma sociedade que precisa ser tutelada, e isso vai parar no nosso desenho institucional do júri. O julgamento pelo júri, quando bem feito, ele tem lá uma quantidade de horas imensa. O fato é que as partes elas têm grandes chances de levar toda a discussão probatória e fática para os jurados. Então,
Reconheço que eles chegam lá leigos para julgar um fato, leigos no sentido que não conheciam aquele fato, e saem aptos para o julgamento de tanta informação que recebem. A justiça é algo que se sente. Então, se uma composição democrática chega a uma determinada decisão através da conversa com agentes jurídicos, eu tenho uma decisão legítima praticada por um órgão democrático. Ponto negativo. Os jurados não fundamentam. Esse é um grande problema e sofre diversas críticas pelos doutrinadores, em que, quando eu defendo a representatividade da democracia, eu não posso aqui dizer que tudo é belo. A falta de fundamentação dos jurados, que não gera possibilidade de conhecimento do recurso, quer dizer, do mérito da sua decisão para o recurso, é um ponto que eu reputo negativo, e os jurados poderiam fundamentar, sim. Seria bem legal se os jurados pudessem falar o que eles acham, o ponto de vista deles. Porém, tem a questão de você proteger toda a imagem daquele jurado que vai sair do tribunal do júri e vai ter familiares lá fora, e os familiares assistem os julgamentos. Então tem toda essa questão da proteção também. Muitos julgamentos eles demoram bastante. Você começa ali por volta de 3 horas da tarde e chega embora meia-noite e meia. A gente é escoltado, porém somente dentro do tribunal. A partir do momento que a gente sai do tribunal, já não tem aquela escolta. O segundo ponto negativo é que 7 pessoas aqui, eu reputo muito pouco para julgar um caso. 4 pessoas podem condenar uma pessoa quando 3 pessoas disseram que deveria absolver. Se eu amplio um número, 8, e houve um empate 4-4, a pessoa deveria ser absolvida. Se não houvesse esse empate, a diferença já era uma diferença mais acentuada, seria de 5 pessoas para condenar e 3 para absolver. Eu sempre fiquei bastante à vontade em ser promotor de justiça e atuar no tribunal do júri, porque eu não tenho uma predisposição em querer condenar ninguém. A nossa predisposição é em querer apurar a verdade. O promotor de justiça, se ele olha para um processo e entende que o justo seja a absolvição, porque está provado que o acusado não cometeu um crime, é dever dele pedir a absolvição. Se ele olhar para o processo e entender que as provas dão conta que o acusado praticou o crime, é o seu dever pedir a condenação. E se ele, depois de esgotadas todas as possibilidades de análise, ficar em dúvida, na dúvida, é dever do Ministério Público também pedir a absolvição. Muitas pessoas dizem, então não precisaria ter defesa, né? Que se o promotor pode pedir a absolvição, por que eu tenho uma defesa? Existe a defesa porque o contraponto é sempre necessário. Pode o promotor de justiça, mesmo convicto de uma condenação, ter avaliado mal uma prova. Então, eu preciso ter o contraponto da defesa. A gente tem um processo penal que é todo voltado para condenar, né? Que é todo voltado para encontrar culpabilizar uma pessoa, não é um fato. Quando o réu chega, ele já chega de uma forma que, no meu ponto de vista, ele já chega condenado. E isso é um ponto muito negativo, que eu acho. Se o réu já estiver preso, ele já entra com o uniforme do presídio, que normalmente é uma camisa branca, ou um short jeans, ou uma calça jeans, de chinelo. Então, ali já dá um primeiro impacto, assim, dele ser escoltado pela polícia, andar de cabeça baixa e com a mão para trás. Eu acho que seria mais interessante se nós já chegássemos lá e ele já estivesse sentado ali. E ele pudesse escolher a roupa que ele estaria usando também. Eu acho que seria importante para a gente tirar aquela imagem de uma pessoa já ser condenada. O processo criminal, eu acho que ele deveria ser sobre o que se pode provar. E não sobre essa maluquice de verdade. Atualmente, eu devo admitir que o propósito do júri tem sido um pouco desperdiçado. Por quê? Porque hoje a gente julga muito casos de briga entre quadrilhas, entre bandidos, ou seja, uma criminalidade eminentemente profissional.
que não é o contrário do que eu venho falando sobre o que são os homicídios e o que justifica a existência de um tribunal popular. Você vê a diferença, por exemplo, até de um feminicídio para um crime com envolvimento de milícia. Um é profissional, claramente profissional, o interesse patrimonial. O outro, apesar de ser um feminicídio, tudo, ele é fincado em machismo estrutural, ele é fincado em uma cultura patriarcal, entendeu? Já são meandros diferentes, que a gente precisa ter uma opinião da sociedade a respeito. Tem uma outra coisa também que agora me ocorre. Muitas vezes, um acordo, a exemplo do que acontece em outros países, um acordo entre acusação e defesa pode ser muito benéfico, muito interessante, muito produtivo. Isso, vou te dizer, sinceramente, não sei se vocês vão querer manter isso, mas isso já ocorre na prática, mas a lei não contempla. O que mais tem na prática do júri cotidiana é acordo dos defensores e dos promotores para que eles, tendo um acordo, tenham previsibilidade sobre a decisão. Ou seja, eles tiram dos jurados a decisão. E eles não são ilícitos, nem ilegais, nem nada. A gente não está falando aqui de ilegalidade, mas a gente está falando de algo que não está no código, não tem no Código de Processo Penal nenhuma referência a acordo, mas eles fazem isso todos os dias. E aí é que está o problema, né? A gente tem um sistema que permite esse tipo de negociação, mas que mente para o aluno na graduação que esse tipo de negociação não existe. Baixo. Também não é aquele acordo do tipo, olha, você confessa que aí você não recebe uma pena de morte. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí é uma pressão, é uma coação, né? Isso aí nem é acordo, é coação. Mas uma coisa assim, dentro do razoável, que não obrigue o réu a confessar uma coisa que ele não fez, né? Eu acho muito interessante. Acho que a gente poderia aperfeiçoar isso no nosso sistema também. Olha, o Tribunal do Júri sempre recebeu crítica. Dizem que é demorado, dizem que é injusto, mas, na verdade, o júri é quando os agentes jurídicos, eles, posso dizer assim, eles precisam descer do seu pedestal e conversar diretamente com a população. O júri sempre esteve entre os debates. Por que ele causa isso tudo, né? Eu não sei te responder se é um fetiche, se é uma coisa... Talvez os psicanalistas saibam me explicar melhor. Mas, para mim, é essa ideia de que é algo que se precisa disputar. Eu gosto de ouvir o que se fala sobre o júri, porque eu consigo perceber o que as pessoas pensam da própria sociedade, das concepções de justiça, né? Do que é justiça, do que não é. Vale a pena a gente olhar o que estão falando sobre o júri para a gente ver o que, no fundo, pensam sobre justiça, direito, sociedade, crime, violência. Essa experiência, ela realmente ela muda a vida das pessoas. Eu posso dizer assim, em questão... Tanto no mundo jurídico como no mundo social também, a gente começa a enxergar as coisas de outra forma. A partir do momento que você está ali como jurado, você tem um conhecimento muito amplo da sociedade, das coisas que acontecem, dos crimes que acontecem. Vivencie esse estudo na prática, vão aos tribunais ouvir lá os desembargadores julgarem casos. Vocês vão ver que são julgados casos em 1 minuto e vão ao Tribunal do Júri e vão ver que são julgados casos em 10 horas. Levem os seus amigos no Tribunal do Júri para assistirem ao Tribunal do Júri, para vocês verem, independentemente da linha que sigam no futuro, como aquilo lá pode alterar preconceitos e isso é extremamente relevante.